Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou o Rodrigo Araújo. Eu sou a Kessia Castro e hoje nós vamos falar sobre a importância do orçamento de marketing digital e como estruturá-los e medir os resultados. Além disso, falar das tendências para 2025. E para a gente começar esse papo super legal, a gente tem um convidado aqui muito especial, o Fernando Fernandes. Fernando, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar para quem está acompanhando a gente em mais um episódio. Vamos lá conversar, fazer esse papo bem interessante? Vamos lá. Kessia, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Rodrigo, também pelo convite de estar aqui no Papo Digital Podcast, né? Falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é finanças. Falar sobre finanças, como aplicar as finanças em todos os modelos, né, de negócios. E hoje a gente vai falar sobre orçamento para marketing. É um assunto muito interessante, então fique aqui com a gente para você aprender mais sobre marketing e sobre orçamento. Exatamente. E o orçamento de marketing hoje, para o mercado, é muito importante, né? A gente falar sobre essas estratégias, a gente ter resultados concretos nas nossas campanhas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente estrutura esse orçamento de marketing nos setores da nossa empresa? Como que a gente faz? Legal, vamos lá. Primeiro que o orçamento de uma organização, ele é a reunião de todos os elementos necessários para uma empresa rodar. Então, o orçamento de marketing é um dos elementos. Eu tenho prestação de serviço de manutenção, eu tenho aquisição de softwares, manutenção desses softwares, né? Parceiros como segurança, tecnologia, enfim. Tudo isso eu levo em consideração para gerar um orçamento. O que é um orçamento, Rodrigo? Um orçamento é uma previsão, né? Eu crio previsão orçamentária para que a minha empresa funcione. Muitas vezes nós perguntamos dos empresários, né, que são nossos clientes lá da F12 Contabilidade, e a gente pergunta qual é o seu orçamento para 2025, qual a tua verba para determinada fonte de investimento, custeio, por departamento. E aí, não tem. Mas eu tenho um planejamento estratégico. Planejamento estratégico é muito importante, mas o orçamento é tão importante quanto. Até porque é o orçamento que vai fazer possível, né? Sem dinheiro ninguém faz nada. Então, o dinheiro é que vai fazer com que aquilo que você planejou na estratégia aconteça. Tem até uma coisa que eu falo disso, assim, que é bem legal, que, cara, o orçamento, ele é a gasolina que vai te levar... É a gasolina que... A tática, o plano tático é o carro, a estratégia é o destino. Exato. E o orçamento é a gasolina. Então, Exato. tipo assim, se você não tiver um orçamento estruturado, você não consegue usar plano tático nenhum para você conseguir chegar no plano estratégico, no teu objetivo estratégico, né? E isso vai de conhecimento de campo, né? E a gente tem duas formas de fazer orçamento. Eu ainda não estou falando do orçamento de marketing, eu estou falando do orçamento pelo começo, empresarial. Né? Exatamente. Então, o orçamento como um todo, ele começa de duas formas. Uma pelo histórico, né? Então, quanto foi que eu gastei ao longo do ano passado? Ao longo de 2 anos? Referente a marketing, referente a contabilidade, referente a tributos, a manutenção predial, a investimentos em software, manutenção de TI, etc. Né? Então, eu crio esse orçamento com base no histórico. Porém, eu tenho uma outra forma que é um orçamento base zero. O que é orçamento base zero? Estou começando agora. Como é que eu vou medir o meu desempenho orçamentário para essa determinada despesa, investimento, custo, enfim? Eu vou ter que fazer uma medição com base em horas, com base em unidades, né, que eu defina durante esse plano, e aí eu multiplico isso por mês, né, por 30 dias, depois eu multiplico isso por 12. Eu já tenho uma base. Essa base tem que ser a mais realista possível, com uma margem muito apertada e você sempre acompanhando ela periodicamente, né, de forma que essa revisitação ao orçamento te faça acompanhar para ver se você está conseguindo manter a tua meta, né, de orçamento. Então, essa é a base inicial para você que está nos acompanhando. Todo orçamento ele começa dessa forma. Ou é pelo histórico do que você gastou, ou estou construindo uma empresa, eu encontro uma forma de medir isso daqui para frente. Em se tratando de marketing, aí vem um ponto bem específico.
As pessoas identificam o marketing, primeiro, pela ignorância, e eu falo ignorância no sentido positivo. Né? Não conheço. De não saber, né? Não sei. Como que eu vou medir o marketing? O marketing ele é um elemento estratégico para que você consiga chegar a um objetivo. E aí, vamos falar sobre lucratividade, que é a minha área também. Vou puxando para cá, depois tu puxa para a tua. A lucratividade é o indicador contábil mais importante de uma organização, na minha opinião. Não só contábil, né, amigo? Ela... Empresa que não lucra Exato. E então, não tem caixa, não devia existir. Pelo próprio nome, né, lucrativa, né, finalidade lucrativa. Então, se eu tenho finalidade lucrativa, a empresa tem que ter lucro, né? E esse indicador, ele é medido da seguinte forma. É o lucro líquido, quer dizer, a última linha de uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício, dividido pelo faturamento, que é a mesma coisa que venda. Então, pego a última linha, quanto sobrou, divido por quanto eu vendi, o valor total do que eu vendi, vezes 100, e me dá um indicador. Quanto maior, melhor. E aí, na primeira análise, o que eu vejo? Como é que eu consigo melhorar esse índice? Reduzindo custo e despesa. Então, eu vou fazer meu dever de casa. Vou fazer a linha, vou visitar cada linha da DRE e vou ver se é aquilo mesmo. Desculpa te interromper, Por favor, Fernando, fica à vontade. Foi muito interessante isso que tu falou. Isso gera um indicador, um número, como se fosse um rating ali, uma nota que você consegue entender, até fazer um benchmark com o teu mercado, por exemplo, com empresas do mesmo segmento. Com toda certeza. Me interessei, que acho que ficou bem. Com toda certeza. Claro. Ele gera um indicador em percentual. Entendi. Que você, para a prestação de serviço, ele gira em torno de 32%. Tá. Para a área de serviço, mas Legal. tem serviço que a lucratividade é muito maior, chega a ser 60%. Do teu modelo de negócio, quanto Exato. você consegue dinamizar teu processo de entrega e tudo mais. Exatamente. Então, você tem ali uma lucratividade. Como é que eu consigo aumentar essa lucratividade? Ou reduzindo custo e despesa, ou aumentando venda. Diante disso, se eu analiso a minha DRE e vejo que eu já enxuguei todos os meus custos e despesas, só me resta aumentar o quê? Faturamento. Para aumentar faturamento, eu aumento venda. Como que eu aumento venda? Com estratégia. Eu posso botar vários funcionários panfletando numa praça, que pode me trazer um resultado. Mas eu posso usar também estratégia de marketing para fazer com que o meu cliente ideal ele seja achado pela minha estratégia de marketing, entre num funil de venda e caia num canal de atendimento que leve a um fechamento. Né? Exatamente. Então, eu faço esse funil de vendas até o fechamento. E aí, antes da etapa do fechamento, tem um acompanhamento, depois vem um fechamento. Tudo bem. Mas isso tem um processo, isso tem um custo. Exatamente. E esse custo, que eu prefiro chamar de investimento, ele vai trazer para você, empresário, um retorno. A gente chama até que esse investimento ele ajuda a monitorar aquilo que os marqueteiros gostam de falar, e o Rodrigo fala muito aqui, em CAC, custo de aquisição de cliente. Então, o meu custo de aquisição de cliente está ligado exatamente a esse investimento. Quanto que eu pago para um cliente chegar na minha esteira de fechamento? E aí eu tenho que fazer uma medição disso. Então, na parte contábil, eu expliquei o que é orçamento. Agora eu passo a bola para o Rodrigo para ele explicar o seguinte: quais são os fatores que eu tenho que me preocupar para um investimento em marketing? Vou repetir. Quais são os fatores que eu preciso me preocupar para fazer um investimento em marketing? E daí depois você me devolve a bola e eu vejo como isso se encaixa na visão empresarial de orçamento. Antes até de começar a responder essa pergunta, eu acho que a gente pode concluir o teu raciocínio sobre o CAC. O teu, né? O meu, né? Bom, antes mesmo da gente começar a falar dessa questão de como se define um bom orçamento de marketing e tudo mais, eu acho que a gente podia falar assim, cara, o CAC, o custo de aquisição de cliente, ele é uma métrica muito boa, porém ela não é a única que você deve olhar quando você vai construir. A gente tem o LTV, que é o Lifetime Value do cliente, que praticamente significa que é o quanto que esse cara ele vai fazer o teu negócio, quanto ele compra contigo num ciclo, né? Tem empresas que usam um ciclo de 1 ano, 2, depende muito da retenção, do tempo de retenção do teu cliente, né? E, cara, eu tenho visto cada vez mais hoje no mercado péssimas decisões de marketing atribuídas a só olhar o custo de aquisição de cliente. Ou seja, quando a pessoa vai definir um canal, ela ao invés de olhar para o lifetime value dela, entender que, tipo assim, muitas vezes o cara vende um serviço, uma recorrência lá de 10 mil por mês. Aí ele não quer pagar
mais de R$ 50 no lead dele, porque ele acha que tá muito caro. Mas, cara, esse cara vai te dar R$ 120 mil no ano. Quanto que custa, quanto que vale isso, né? Como é que você vai medir isso, né? Resumindo, você que está assistindo a gente, eu vou te explicar o que o Rodrigo quer falar. Porque o Rodrigo é o seguinte, ele usa, desde quando eu o conheci, 2020, 2021, ele gosta de usar esses termos aí e tal, e a gente tem que queimar o neurônio, porque ele é muito mais inteligente. técnicos. Eu chamo o Rodrigo de gênio, mas eu vou te falar o seguinte, o que o Rodrigo quer dizer? Você vai investir um valor no teu cliente que, cara, olha que loucura, você vai investir um valor para ele entrar para a tua empresa. Esse investimento é para ele entrar e assinar contrato contigo. Só que esse cara vai deixar todo mês para ti, né, um valor. Isso vai se multiplicar de acordo com a tua competência. E isso a gente chama de LTV, quer dizer, a permanência desse cliente na tua empresa, consumindo de ti e te pagando. É aquilo que todo negócio tem buscado, que a gente chama de recorrência. Sim. Né? O que você tem feito para o teu cliente comprar mais de ti, já que ele confia mais em ti. Ele já está comprando de ti. Então, veja, o custo de aquisição de cliente, e aí levando para a realidade, o Rodrigo ele dificulta e eu tento facilitar para você. Não é que ele dificulta porque não, ele é muito inteligente. O que eu digo para você? O custo de aquisição de cliente, que é um investimento que você vai fazer, ele não pode ser validado simplesmente como custo de aquisição de cliente, já que o cara vai deixar na tua casa, sim, cara, 1000 vezes mais do que você investiu. E eu acho perfeita a tua colocação, porque nós, empresários, olhamos como o quê? Vou pagar em marketing hoje R$1.000, R$1.200, esse cara vai me trazer quantos clientes? Né? E aí vem a pergunta, né? Depois que ele entrar, quanto que ele vai deixar? Né? Então é isso. O bom é quando vem a pergunta, eu acho que volta para eu responder aquilo que você me perguntou, de, por exemplo, assim, como que você constrói, né? Cara, eu tenho feito muito esse exercício agora de como que a gente constrói um orçamento de marketing. Eu sou responsável pelo marketing na digital, comunicação, né? A gente faz marketing pra gente mesmo, de verdade, né? E aí, parte disso, eu falei, cara, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou estruturar o orçamento? Acho que a ideia do tema do podcast de hoje veio disso, de eu ter que entender como é que eu vou justificar para minha diretoria quanto que eu vou gastar de marketing. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz? Quanto que eu quero vender? Essa é uma pergunta que muitos empresários não fazem. Entendeu? Excelente. Elas não têm um orçamento de vendas, ou seja, uma projeção e tal. E aí eu fui de trás para frente. Então, para mim, a melhor maneira de você construir um orçamento de marketing é você vir de trás para frente. Você na verdade, começa de frente para trás. Quanto que você quer chegar lá? Isso, né? Eu quero chegar em quanto? Aí você traz... Isso. Você... Do final para o início, né? Do final para o início. Isso. Lá do fundo para o topo. Então, assim, trazendo para o funil, a gente fala assim, cara, no final lá, quanto que tu quer chegar? Qual é o resultado que tu quer? Beleza, eu defini lá que eu quero X resultado. Como que eu faço, então, para fazer esse cálculo ao inverso? E aí você vai ter que ter algumas disciplinas. Por exemplo, você tem que analisar os benchmarks de conversão do teu mercado. Você vai ter que avaliar, cara, quanto de audiência eu preciso ter para gerar leads, para esses leads comprarem e, dentro do meu ticket médio e mix de produtos, eu chegue no resultado esperado. Tá? Isso, assim, pode parecer que é só para serviço, mas não, tá? Eu tenho, o meu background também é em marketing, né? Então, as últimas 2 empresas que eu trabalhei como gerente de marketing eram varejo. Uma varejo farm e outra varejo alimentar. Sim. E a gente fazia isso, tá? E pode parecer que LTV é coisa só de serviço. Negativo, tá? LTV também é no cara que compra produto, no B2C, sim, né? Para você que vende direto para o consumidor, ele tem o LTV e... talvez ele seja até mais crucial para a sobrevivência do teu negócio e crescimento do que num serviço. Porque o serviço, o LTV, ele já está implícito, né? O cara não entrou, eu vou continuar, eu ganho a recorrência, né? Então, assim, saiba quanto você quer vender, analise as etapas do teu processo de vendas, né? E muito importante, mapeie o teu processo de vendas, conheça cada etapa que esse cara vai ter durante isso. Entendeu? Tipo, cara, quantos leads eu preciso gerar se eu quiser crescer, se eu quiser ter 500 clientes? Taxa de conversão entra aí também? Exatamente. Porque a taxa de conversão parece que eu tô falando só da venda, mas a cada etapa, que era a minha próxima fala essa, né? Tipo, você precisa medir a cada etapa. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, existem várias formas. Existe você ter conversões, existem dentro da trilha do marketing, que a gente está falando da jornada de consciência
de gerar consciência naquele cara, gerar engajamento com ele, em alguns negócios, tipo conquista de autoridade, ou seja, o cara precisa confiar em ti para comprar de ti, dependendo do tipo de serviço ou produto, entendeu? Sim. E aí, só aqui, ó, tá vendo? Eu falei de 3 fases, só aqui que eu vou falar de conversão. Sim. Então, a cada virada de chave eu tenho uma taxa de conversão. E você precisa olhar para o teu benchmark de mercado de todas essas etapas, porque senão você vai jogar um jogo perdido. Se você olha para isso, você consegue criar um orçamento de marketing para ter uma previsibilidade de receita. É lógico que se você não tiver um bom time para operar essa estratégia, fatalmente você vai errar. Isso passa assim, que passa até para minha fala de agora, cara. Ainda tentando fechar esse raciocínio do orçamento, então assim, comece do final, né? Comece do final. Entenda o que você quer. Cara, eu quero ter 100 mil reais em vendas. Meu ticket médio é R$1.000, então eu preciso ter 100 clientes, certo? Sim. Beleza, partindo dessa premissa, com quantos clientes eu falo, com quantas pessoas eu falo até eu vender uma vez? Cara, pô, Rodrigo, deixa eu me lembrar aqui. Estatística pura, né? Exatamente, mas cara, é matemarketing, né? Tem um termo que um cara muito legal que fala muito disso, assim, né? Que escreveu o livro Cientista do Marketing e tal. E ele fala muito disso, é matemarketing, cara. Marketing passou há muito tempo de ser ciências humanas e é uma coisa muito mais exata do que nunca foi. E, cara, negócio é número. Você que vem de finanças, você sabe muito melhor do que eu isso. Se a gente não tiver ali na ponta do lápis mapeando cada etapa do processo, a gente não consegue, ter previsibilidade de receita. 2, descobrir aonde está o erro, cara. Eu tive a oportunidade, eu acho que seguramente, de atender mais de 150 empresas durante a minha carreira. E eu posso te dizer assim que de 140, essa é uma dor latente. O cara não entende, ele não mapeou o processo de marketing da própria empresa dele. Ele acha que marketing é publicidade, que é um erro muito comum. Mas ele não olhou para o produto dele, ele não olhou para a estratégia de preço dele, ele não está vendo a questão da praça. Cara, se ele vende pelo site, o site dele é bom para comprar? Cai. A loja, será que é boa? Será que o endereço dele está certo? Será que a fachada dele faz sentido? Será que a forma como ele organiza o mix de produtos dele dentro da loja está facilitando a jornada de compra do cliente dentro da loja? Acho que no varejo eu tive a oportunidade de aprofundar muito nisso, né? Você precisa jogar o jogo de conseguir converter o cliente a todo instante, seja do ponto de vista de serviço, seja do ponto de vista de produto. Legal. Se você não mapeou essa jornada, seja dentro da loja ou antes, como que você vai gerar um orçamento de marketing? Assim, ó, por isso que muitas pessoas consideram o marketing como um dinheiro que vai e não volta. Porque se você não faz esse processo de começa pelo final, mapeia cada etapa, entende o quanto que tem a cada conversão dessa, você se perdeu. Exato, é isso aí. Eu preciso aproveitar que eu estou na frente de 2 mestres aqui e explorar o máximo possível. Então, já que a gente está falando de histórico, entender o perfil do cliente, aonde ele quer chegar, por que ainda assim é muito... o cliente tem dificuldade de estruturar um orçamento dentro da empresa? Saber ali os seus limites. Hoje, algumas pessoas, alguns clientes, algumas empresas não exploram totalmente o marketing digital. Ainda trabalham naquele marketing, vamos dizer, entre aspas, antigo, né? Por que ainda assim, com tantos profissionais bons no mercado, a gente ainda vê pessoas que têm essa dificuldade de fazer uma boa estruturação de marketing, uma boa divisão de verba? Na experiência de vocês aí, de anos, como é que se explica isso hoje? Eu vou falar na minha perspectiva e depois tu me corrige, complementa. Nós empresários somos muito lógicos, a gente tem algumas habilidades que são inerentes ao empresário. Primeiro, fazer acontecer, vender, a gente tem que ser muito bom no que a gente faz, a gente tem que vender muito bem o que a gente entrega, seja produto ou serviço, e a gente quer algo que realmente traga um retorno. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande em elaborar um orçamento de marketing pela falta de conhecimento do empresário sobre o tema e sobre a falta de habilidade dos profissionais de marketing digital em esclarecer o que é tráfego, o que é publicidade de fato, e criar esse caminho
que é o funil de vendas, fazer com que, de fato, o empresário consiga enxergar valor naquilo. Na minha época, minha avó falava assim, eu só consigo amar aquilo que eu conheço. No Exército, a gente já fala assim, quem não é visto não é lembrado. Então, para eu ver alguém, não sei se vocês viram o filme Avatar, no filme Avatar ele tem um jargão que ele fala assim, eu vejo você. Então, eu vejo você, quer dizer, eu confio em você. Da feita que você consegue fazer com que o empresário veja você, ele confie em você, ele vai amar aquilo que ele conhece. Então, quando eu conheci o Rodrigo, na primeira vez eu odiei o Rodrigo. Por quê? Porque o Rodrigo, ele é um gênio. Ele é um gênio mesmo. Sim. Só que ele não conseguia, agora ele já consegue, falar o linguajar que eu acessava. Para mim era ignorância, nível de consciência baixíssimo. Você falar sobre CAC, LTV, landing page, lead, era muito difícil. E eu estava saindo de uma pandemia, eu era alvo fácil do corona, mas me preservei, tudo certinho, beleza, a vida que segue. Rodrigo foi muito importante naquele momento, 2020. E quando ele chegou com esses termos para mim, eu disse, esse cara, ou ele quer me confundir, mas ele não sabe, e aí nível de consciência dele também, e dos profissionais, de entenderem que o linguajar, a forma como você se reporta ao empresário faz toda a diferença. Eu amo aquilo que eu conheço. Se você cria uma barreira, a primeira coisa que eu vou fazer é continuar com a minha crença de que isso aqui não vai dar em nada. Então aí o orçamento ele já é limitado por conta disso. Eu não vou investir. Claro que eu não vou investir. Por que ele vai investir? Porque o outro empresário está investindo do ramo dele. Só que o outro empresário, de repente, está mais na frente, nível de consciência mais alto. E ele só vai ter consciência, sabe aonde? Não vai ser numa conversa com um profissional de marketing. Vai ser numa mesa de bar. Sim. Onde o cara vai falar assim, meu amigo, tu tem que entender que o CAC, que o LTV, que o lead, que tem que ter a landing page. O cara, meu irmão, mas o que é? Aí ele vai explicar para você, o que é a landing page? Ele vai falar, landing page é uma página de venda, em que ela tem o objetivo de fazer, digitalmente, o caminho do cliente até o produto. Lead é o cliente, é o cara, é o cara que está pronto para comprar de ti. É o lead frio, o lead quente. Aí, então, isso tudo ele vai aprender. Aí, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que eu acho que tu pode colocar no teu portfólio, que eu acho muito legal. O que eu vou falar para ti é o que eu uso na F12 hoje. O cliente vai entrar na minha empresa, o que eu faço com ele? Eu dou uma aula. Dou uma aula inicial. O que é contabilidade? Porque ele vem perguntando assim, e a minha DRE? Vai sair quando? Vou ter minha DRE, estou vindo para a F12, eu quero ter minha DRE. Aí eu vou dar uma aula de contabilidade para ele. Eu vou falar o seguinte, olha, só tem contabilidade se você fizer teu financeiro. Aí ele, putz, agora eu estou entendendo. Quer dizer, não tem DRE sem financeiro? Você tem que fazer conciliação bancária todo dia. Você tem que ter um plano de contas no teu financeiro. Tem que ser via sistema. Tem que ser conciliável. Caramba, dá trabalho, né, fazer DRE? Não é só tu assinar um contrato com uma empresa de contabilidade que vai sair a DRE para você no final do mês. Então, esse nível de consciência, eu acho fantástico para quem entrega um serviço complexo, como é um serviço de contabilidade e um serviço de marketing digital. Então, respondendo a tua pergunta, e eu passo a bola para o Rodrigo, porque eu falei do lado do empresário. Essa é uma dor, tá? Eu encontrei o caminho para solucionar essa dor. Primeiro, para ele chegar comigo, ele assinou o contrato, aula de contabilidade. Eu aumento do nível de consciência. O que ele tem que fazer para eu entregar a contabilidade para ele? Porque contabilidade é a etapa final. Aí vai o desafio para os nossos amigos de marketing, que aí eu passo a bola para o Rodrigo, explicar para a gente essa pergunta que você falou. Como que a gente melhora um orçamento de marketing diante de um cenário em que o marketing não é valorizado? Será que não é valorizado ou é desconhecimento? E aí vem um ponto aqui que pode virar uma mentoria, já que você dá mentoria para pessoas também do teu mercado, de fazer essa moçada mudar a mentalidade. Que eu, empresário de contabilidade, cara, eu aprendi a ter crédito. Assim como eu pego um médico, ele fala, meu irmão, eu aprendi a costurar, abrir, costurar, tirar, colocar, fechar. Corpo de alguém. É minha responsabilidade, Rodrigo, fazer com que ele entenda de contabilidade num nível de consciência aceitável que dê para a gente conversar. E a gente se alinhar e caminhar juntos. Agora eu passo a bola para o Rodrigo.
Cara, legal, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? É. E vem várias coisas. E o que você comentou sobre adaptar a gente conseguir adaptar a linguagem ao receptor da mensagem, ela não é só para profissionais de marketing como eu, que tem uma mente inquieta, mas é para a empresa. E se você traz isso para o teu negócio, o quanto que o teu a tua história de vendas, né, que é um termo que eu falo muito, né, de você ter como que a tua história de vendas ela está se conectando com o teu consumidor? Será que ele está entendendo tudo que você faz, né? Isso é uma coisa assim muito importante para a gente falar. E aí vindo para responder a pergunta da Cassie de qual seria um passo a passo para você organizar um orçamento, cara? Primeiro que a gente tem uma dor muito grande no mercado é que nem a coisa, tu dá uma aula pro cara quando ele entra lá na F12, né? Para diminuir a tua taxa de cancelamento, certo? Sim. Ou churn, ó, eu vou trazer a palavra difícil, Mais mas eu uma expliquei palavra. primeiro, né? Mas eu expliquei primeiro. Então, o teu churn deve ser baixo porque tu ensina ele. O que o empresário acaba cometendo, não um erro, tá? Mas eu acho que ele deixa o dinheiro na mesa, é que ele só faz isso depois que o cara entra. E você tem que aumentar o nível de consciência do teu consumidor antes mesmo dele te conhecer. Perfeito. Um exemplo disso é esse podcast. Perfeito. A Digital está aqui te ajudando a entender mais sobre marketing, vendas, para que quando você entender que você tem essa necessidade, você enxergue a gente como uma opção. Perfeito. Né? Para te Excelente. ajudar a trilhar o teu caminho. Tá né? vendo porque eu chamo ele de gênio, gente? Por conta disso. O cara é um gênio. Pô. Tá, e aí assim, tá? Passado isso, vamos estabelecer algumas etapas, tá? A gente fala assim, existe uma coisa que a gente já falou aqui no primeiro episódio, estou falando de novo, que é de jornada de compra. Acho que toda vez que eu vou falar de marketing, eu falo de jornada de compra. Não tem como não Não falar, tem como na não verdade. falar, né? E talvez esse seja o maior gargalo que hoje os empresários têm, é que eles não levam em consideração a jornada de compra. Eles acreditam que a compra é só na hora da compra. E aí eles esquecem que eles precisam aumentar o nível de consciência desse público, engajar esse público e construir autoridade para muitos negócios. Tipo, se o Fernando, na hora de vender lá na F12, se o cara não confiar no Fernando, se ele não acreditar no que ele diz, ele não vai, meu amigo. Ele não vai abrir o banco dele pro cara, entendeu? O contador, Sim, meu com amigo, ele mexe na certeza. tua gaveta de cueca. Então, ele sabe tudo que tá acontecendo ali dentro da tua vida, entendeu? Então, assim, é necessário um grau de confiança muito grande para você chegar e contratar um contador, assim como agências de marketing e tudo mais, né? E vários outros serviços. E produtos também, cara. Às vezes você vai comprar um carro de 100 mil reais. Um cliente nosso, a gente atende uma concessionária e eu tava falando... durante o treinamento que eu tô dando para eles de vendas e tudo mais, a gente fala sobre isso, cara. Como que tu não fala sobre coisas básicas que o teu cliente precisa saber? Tipo... Como aumentar o teu score bancário? Tipo, um checklist de coisas que o cara precisa ter para fazer um financiamento. Aí a gente estava falando de nível de consciência para quem compra carro no CNPJ. Se tu não fala que o cara precisa ter SUFRAMA, ele vai se frustrar. Ele vai vir aqui contigo e tal, e puta, não tem o SUFRAMA. Entendeu? Tu precisa ensinar ele a comprar de ti, né? Que legal. E aí quando você pega isso é só o primeiro nível, tá? É só a primeira etapa do funil, como a gente chama aqui, né? Se você conseguir pegar dentro do teu negócio e conseguir fazer com que o teu consumidor ele atinja um alto nível de consciência, ele naturalmente tende a passar pelas outras etapas do funil, da tua jornada de compra mais rápido. E tem um detalhe, tá? O cliente que ele recebe um nível de consciência, ele compra melhor, ele barganha menos preço. Ou seja, palavras que o empresário quer ouvir, né? Ele vai barganhar menos preço porque ele vai enxergar mais valor. Sim. Né? Fora a questão do gatilho de reciprocidade. Quando eu te ensino alguma coisa, você tende a ser grato por mim. Então, eu já gero um rapport automático, uma conexão, né? Sim, sim. E minhas palavras difíceis, né? Não, mas porque o Fernando tá me cutucando aqui, eu tenho que me controlar. É importante falar essas palavras difíceis e mais dizer o significado. Porque você também está educando o nosso telespectador nesse sentido. E eles vão te admirar mais ainda, como eu admiro você. Você me fez estudar o que é lead. Ele não me ensinou na hora que eu fiquei com raiva dele, eu disse, eu vou aprender o que é isso. Então, lead, landing page. E o pior é que hoje tu faz tudo que eu te falei, que eu escrevi naquele plano há mais de 6 anos atrás. Eu sou um bom aluno. Entendeu? Inclusive, a marca dele foi eu que fiz, já acredita? É verdade. A gente tem uma história muito legal juntos aí. Voltando aqui depois a gente compra um frango e vamos conversar, né? E aí, assim,
voltando aqui para essa coisa, cara, estabeleça um alto nível de consciência. Entenda canais para engajar com o teu cliente. O maior erro, quando você vai olhar para o orçamento de marketing, é porque você... eu vou fazer rede social porque todo mundo tá na rede social. Se teu cliente tá lá, mais importante do que ele tá lá, que a gente sabe que tá, né? Ele compra com base no conteúdo que ele consome lá? Show. É uma pergunta que você tem que fazer, tá? A gente está até estruturando aí nos próximos episódios, nós vamos ter uma imersão em planejamento de marketing, tá? Nós vamos fazer 8 horas. Eu quero. A gente vai fazer isso, tá? Vai ser um produto da digital, né? A gente trabalha muito com educação. E aí, dentro dessas 8 horas, a gente vai tem uma dinâmica que eu criei lá, que é o quê? Você fazer essas perguntas. Tem várias perguntas provocadoras para que você consiga, cara, decisão de canais. Tem um módulo só sobre isso, tá? Como decidir orçamento e planejar para canais. E o mais importante disso tudo é, cara, tu precisa saber, primeiro, definir bem quem é o teu cliente. Tu precisa ter um ICP claro, que é o perfil de cliente ideal. Tu precisa ter uma persona bem estruturada para poder criar conteúdo. A persona é uma ferramenta que você usa para mapear as dores, desafios, criar ali todo um mapa de empatias, um contexto semântico. Ou seja, qual palavra eu uso para falar com o Fernando? Se eu falar com ele de finanças, ele vai entender. Então, eu já gero um rapport, que é aquela conexão que tem mais a ver... Que conexão, ela pode ser emocional e racional, né? Emocional e irracional. Rapport é chamado quando é uma conexão racional. Sim. Então, toda vez que você gera rapport, tu gera uma conexão racional, que ela é poderosa subjetivamente. Então, assim, quando eu gero um rapport com você, tu acaba assumindo coisas que eu falo como verdade. Sim. Isso te ajuda no processo de conversão de cada etapa do teu funil, tá? Então, assim, beleza. Sei quem é o meu cliente. Vou fazer as perguntinhas básicas. Tu sabe que eu falo assim, ó, você que é um cara que vende para empresas. Hoje, tu já faz LinkedIn? Já. Eu, Mas, Fernando ativamente? Fernandes. Ok, como founder. Timidamente. O founder. LinkedIn hoje, na tua métrica de canais de aquisição, ele é relevante já? Ou seja, quanto que tu vende via LinkedIn? Não tem essa métrica, mas ele participa da minha construção de autoridade. Não, claro, mas eu digo assim, tá? Mas não tem. Hoje, eu vou te dar um dado, tá? Não hoje, tem, Rodrigo, hoje. não insista. Não Tudo tem. bem, tudo bem. Eu tô tentando te usar como exemplo Mas é porque pra acho que ter. fica, Mas é pra ter. fica mais fácil de Sim. compreensão, tá? Hoje o LinkedIn, ele é um canal que ele gerou mais vendas B2B Sim. do que o Instagram. É engraçado. Te falar uma coisa. A F12, ela vende B2B. Mas quem me compra, não compra a F12. Ela compra o Fernando. Sim. Então, é meio que C2C. Entre aspas, tá? Mas isso daí talvez Entenda, seja uma porque eu tô oportunidade falando de posicionamento que tu Sim, tem. sim. Tipo assim, tu como especialista, Ele já como tá, founder, olha a mentoria já começando aí, gente. Presta atenção. mas assim, você como founder, você acaba sendo assim, tu acaba sendo o elemento central da tua marca, Sim. tá? E isso várias empresas estão usando e, Sim. cara, tá muito em voga, é legal. Tá. Só que, como é que você escala isso? Porque o Fernando é finito, Sim. entendeu? Então, o Fernando não consegue vender Sim. para 10 mil pessoas sendo É. só o Fernando. Tá. Então, tu tem que pegar e traduzir isso pro resto da base. Isso. O fundador, que é o founder, tá? Eu esqueci de falar. O fundador, que sou eu, no caso da F12 Contabilidade, eu tenho essa preocupação, é muito legal você ter falado isso, porque eu já coloco outros personagens para falar sobre a marca. Tá? Isso é legal você falar, justamente para que não fique agregado a mim. Então, os elementos que nós fazemos no sentido de criativos, que são vídeos, né, que servem para criar os reels, enfim, todas aquelas ferramentas que você já conhece, que você já acompanha o Papo Digital Podcast, então você já sabe aqui como é que as tem coisas que contratar funcionam. o Fernando para fazer jabá pra gente, né? Que ele tá divulgando a gente mais do que a gente mesmo. Então, o nível de consciência, né, do nosso público, ele já traduz já algumas estratégias. Então, veja, eu já tenho direcionado minha filha, meu filho, os coordenadores, aqueles nossos funcionários que falam melhor, quando eles entram já fazem um termo de sessão de imagem, de autorização de imagem. Isso é muito legal. Então, eu concordo com você e não tenho a métrica do LinkedIn. Tá, trazendo assim, do porquê que eu falei de LinkedIn, tá? Elementos para você conseguir definir orçamento de marketing.
Saber quanto que você quer, o resultado que você quer atingir. Aí você volta, mapeia as etapas que o teu cliente vai precisar passar. De trás para frente. Do final pro início, né? Exato. Ou do fundo pro topo, É. enfim, como você quiser, como ficar melhor pro seu entendimento. Você mapeou onde você quer chegar, definiu as etapas que o teu cliente vai passar até chegar lá, né? Você entendeu quais são essas etapas. E não só as etapas do momento em que ele entrou em contato contigo até ele comprar, tá? Isso é o erro clássico. O erro clássico é, então, beleza, o cara quando ele chega na minha empresa, às vezes ele demora 3 visitas para comprar. Ah, não, eu tenho que fazer 10 reuniões para comprar. A gente tem essa média aqui, tá? Eu faço em média de 3 a 5 reuniões para fechar um contrato. A gente sabe disso. Então, eu já dimensionei o tamanho de equipe que eu tenho que ter para eu conseguir fechar o contrato que está dentro do meu planejamento de marketing. Tá? O planejamento de marketing, ele não é só sobre colocar dinheiro no Instagram, fazer TV, fazer rádio. Ele é sobre dimensionar o resultado da tua empresa. O maior erro que tem é você tratar marketing como publicidade. Você esquecer que, por exemplo, investir no produto é importante. E aí volta de novo para o teu exemplo. O que tu fazes empiricamente já é muito importante, mas a partir do momento que tu tem que produtizar a F12. E aí, o produto por si só, ele já vai vender. Um case disso é a RD Station, eles fazem isso muito bem. Eles criam toda uma história de vendas do produto. Eles entendem quais são as objeções. E tudo isso está no material. Tipo, tu recebe um vídeo e tu já consegue ali, com aquele vídeo, decidir se tu vai comprar ou não. Porque tu criou método F12. Tá? O método F12 para gerar lucro. Ó, já anota aí que essa foi de graça. Né? A próxima... Já tem o mapa do lucro. Não, sim, o mapa do lucro e tal, né? Tem várias coisas. Mas, e aí o mapa do lucro, ele é um programa, né? Sim. O método, ele é a base, né? Sim, tipo assim, vários programas em cima da base, né? Exato. E assim, usando esse exemplo do Fernando aqui, você precisa ter isso, você precisa estruturar o que tu fala pro cliente, tá? E aí, beleza. Você foi lá, mapeou, entendeu quais são as objeções do teu cliente, então tu vai gerar consciência. Em se tratando de orçamento, que é o que a gente está falando, Uhum. você acha que é importante em cada etapa dessa, de uma forma bem competente, como você colocou, Uhum. e cada etapa dessa tem sua competência? A gente está falando em pessoas que são responsáveis por essas etapas, ou time, você tem que agregar também um valor a isso. Sim, para poder construir de fato. Eu vou falar, inclusive, de como divide, tá? O orçamento em cada etapa. Eu vou já chegar nisso. Perfeito. Porque a gente fica conversando aqui, pô, eu esqueço de falar aqui não, pro mas pessoal. eu tô ligado aqui. Aí, assim, ó. É papo, né? Papo digital Exatamente, podcast mas é um papo. é pra ser assim. Exatamente. É pra ser assim Conversa. mesmo, tá? E assim, você entendeu isso? Cara, qual é o maior erro? Tu pula essa fase. Tu pula a fase de entender teu cliente. Tu pula a fase de saber como que tu fala com ele. Tu pula a fase de entender o teu produto. Tu pula a fase de fazer estudo de preço, não só do ponto de vista fiscal ou financeiro, entendeu? De ter ali um CMV adequado dentro do teu produto. Mas eu tô falando... Aí eu Tira de um novo, insight. Deixa eu só concluir essa Desculpa. parte aí que tu fala, tá? E aí, assim, de falar de preço, entender preço é importante, que se tu não tem um bom preço, tu não faz uma boa oferta. E as pessoas confundem preço só com o valor que cobra. Mas dentro de preço, da disciplina preço, tá? Quanto que tu agrega de valor? O produto cabe mais preço ou não? Qual que é a minha estratégia de preço? Isso é marketing. Tu não tem como definir verba para ações se tu não colocar isso. Olha, no varejo, eu vou dar um exemplo do varejo, tá? A gente tinha uma empresa que chama Price Match, ó, fazendo jabá pros caras de graça aqui, né? Mas é muito bom o negócio. O que eles fazem? Eles analisam flutuações de preço da concorrência e diariamente eles trocam preços. Ali uma fração para cima, uma fração para baixo e faz uma gestão eficiente. Eles entendem, por exemplo, cara, o preço do leite está descendo e eu estou desposicionado. Aí automaticamente ele controla. Aí ele já pega um outro preço que pode estar mais caro, que eu estou mais barato, e aumenta. No final do dia, a inteligência dele te traz um resultado, o mesmo lucro que teria, praticamente. Aí o que acontece? Isso é marketing. Isso deveria estar no orçamento de marketing. Por isso que eu falo que o erro clássico das empresas é não entender o que é marketing. Isso a gente já estabeleceu aqui, né? Tá claro. Considerar que marketing é só publicidade, tá? Se tu trata marketing como publicidade, dificilmente tu vai conseguir ter previsibilidade de receita, né? E aí, beleza.
Mapeei tudo, Rodrigo. Beleza, lição de casa feita, arregacei as mangas, entendi o meu cliente, fiz todas essas etapas. E agora? Aí agora, outra parte-chave, analisar o nível de maturidade da tua empresa. E aí a gente tem tanto a parte financeira quanto a parte de marketing. Entender qual é o meu momento de empresa agora. Que não adianta tu querer fazer podcast todo dia, vídeo não sei o quê, anúncio na TV, jornal, gastar 1 milhão se a tua empresa não está nem preparada para receber aquele fluxo, aquela demanda. Entendeu? Então, de forma prática e objetiva entenda a maturidade da sua empresa. Se, por exemplo, cara, eu sou uma empresa e estou começando. O que eu faço? Meu amigo, tu tem que gerar audiência, meu amigo. Então, a maior parte do teu orçamento de marketing precisa estar na etapa gerar consciência e audiência. Porque tem tipo de negócio que não precisa tanto de um nível de consciência alto. Então, tu se preocupa muito mais em gerar audiência para poder fazer uma oferta do que gerar consciência. Então, assim, consciência ou audiência, você precisa gerar. Se ninguém te conhece, nunca te viu, você precisa gerar audiência. Não, Rodrigo, mas a minha empresa tem 20 anos, tem 10 anos, eu já tenho vários clientes. Beleza, olha para dentro de casa. Olha para dentro de casa aqui para os teus clientes. Ache pessoas parecidas com eles. Como? Aí tu vai identificar comportamentos e tal, mas aí tu vai ter que investir em engajamento. Um exemplo disso é o evento que você faz. Tu engaja a tua base de clientes, mas todo mundo que tá olhando fica, puto, mano, eu tenho que ir para esse cara, que olha só quanto que ele tá próximo dos clientes e tudo, entendeu? Você fez uma ação de engajamento. Os conteúdos educativos é uma ação de engajamento, você engaja. Ao mesmo tempo que tu só não é tanto, só não engaja porque tu entrega o e-book de graça, não tem o formulário, né? Eu te falei, tem que botar o formulário Colocamos lá, né? o formulário. Olha aí, ó, tá vendo? Eu falei com ele no WhatsApp semana passada. Colocamos o já formulário. Colocou o formulário. Palmas para minha equipe. Exatamente, Minha muito equipe bem. arrebentou. E aí, ó, esse cara que baixou o e-book, daqui a pouco, no teu CRM, ele já vai ter lá o flagzinho. Cara, esse cara baixou o e-book, esse cara tá pronto. Às vezes ele nem te ligou ainda, tá? Se você tiver o teu marketing mapeado, tu pode prospectar ativamente dentro da tua base de clientes e transformar aquele cara num lead qualificado pelo marketing, que é o MQL. E esse cara ir para a parte do comercial, entendeu? Em vendas complexas, que é o que nós dois trabalhamos, isso, cara, isso é o core business. Tipo, é o coração do negócio. Se você não mapear, amigo, tu fica para trás. E aí, voltando para o orçamento, entendemos que níveis de maturidade diferentes pedem soluções diferentes. O que eu faço, tá? Quando eu vou definir o orçamento? Se eu pego um negócio que tá, tipo assim, cara, eu tô com a venda baixa, eu preciso vender bem, mas eu não sou conhecido. Eu divido da seguinte forma. Eu faço 30, 10, 60. O que é o 30, 10, 60? 30% da verba eu coloco em ações para despertar audiência, 10% em ações de engajamento e 60% em ações de oferta, prioritariamente para aquela audiência que eu me engajei. Mas, como eu não vou ter tanta audiência, eu vou ter que falar com pessoas frias, né? Que é o lead frio que a gente fala, né? O público frio. Isso funciona muito bem, traciona até dar uma parada. Porque, assim, se tu fica muito tempo nisso, depois que tu já tem uma audiência grande, tu começa a não ter... A tua taxa de retenção vai ser baixa, tu começa a vender pra gente ruim, porque tu não tá despertando o nível de consciência. Mas é um primeiro estágio. Se tu já está na etapa de, pô, já tenho ali um produto, já tenho aqui um negócio, as pessoas já me conhecem, eu já consigo vender, eu tô vendendo bem, aí é outra conversa. Aí eu já faço assim, 20, 30, 50. Porque o que vai acontecer? Nesses 30% aqui que estão na etapa de engajamento com o teu cliente, tu vai conseguir aumentar o nível de consciência, tu vai conseguir qualificar melhor esse cara e possivelmente, se você usar ferramentas de automação de marketing, CRM, tu vai conseguir saber se ele é para ti ou não, se ele tem fit com o teu negócio ou não. E até, de repente, negar o cliente. Sim. Entendeu? Cara, bicho, não vai dar porque tu vai ficar comigo 3 meses, vai cancelar e eu não quero esse cliente. Eu quero um cliente que fique comigo 2, 3 anos, entendeu? Dependendo da tua filosofia de LTV que tu tenha dentro do teu negócio. Então, assim, beleza. E tem outra coisa que é muito legal, que é a expansão. E aí velho, muita coisa nas todas as etapas. Aí, velho, você acelera o gás, depois que você achou o jeito, você pisa no acelerador fortemente. Eu gosto dessas proporções. Acho que é uma boa base para quem está em dúvida de como fazer o seu orçamento. Entenda a maturidade da sua empresa
né? É lógico que tem diversos atributos para entender a maturidade, não é tão simples quanto eu estou fazendo aqui. É necessário que a sua pessoa de marketing faça um diagnóstico, entenda seu produto, que às vezes a virada de chave do negócio, ela está em investir dinheiro no produto e não em publicidade. Perfeitamente. Entendeu? Um ponto importante que eu destaco, Kessia, aí na pergunta, na resposta do Rodrigo, é que o orçamento de marketing, para que ele seja de fato tratado como um investimento que vai trazer retorno, e a gente se preocupar com ROI, que é o retorno sobre investimento. Acho que a próxima pergunta dela é sobre isso. Mas eu já vou levantar uma bola aqui para você entrar com a tua pergunta. Muitas vezes a empresa não está preparada. Sim. E o que o Rodrigo falou, eu tenho que olhar para dentro para ver se eu estou preparado com o nível de maturidade ideal para poder levar isso para o digital. Lembra, digital é uma loja digital. Você vai levar para lá um cenário da tua empresa, do digital, teu negócio. do próprio físico, pô. Não, tu faz barulho na rua lá, chama um monte de cliente, aí tu não consegue atender, vai acontecer o quê? Vai se queimar. Vai se queimar, exatamente. E aí eu tô falando para você que não é tão simples assim. O que o Rodrigo fez? Simplificou para você. Ele colocou esses percentuais em cada ação e depois ele colocou níveis de consciência até níveis de maturidade até o nível avançado. Então, veja, você tem que tratar de forma diferente. Mas primeiro, antes de tudo, arruma a casa. O marketing precisa ser a etapa que vai pegar e vai ver a tua empresa e vai dizer assim, agora a gente já pode vender, porque está organizado. O que eu colocar para vender, eu vou entregar. Quer saber um grande problema que também dentro do orçamento tem que ser previsto? É a perda que você vai ter se esse cliente fechar e ir embora. Eu tenho que ter, isso não tem valores no orçamento, mas isso tem que ter consciência do cara de que ele vai investir tudo aquilo, aí o cara pode se frustrar. Estou vendendo, estou investindo, mas meu produto é ruim, minha entrega é ruim, a jornada do cliente é ruim. Então, olha para dentro. Gostei, viu, cara? Você é cara. Tem aquela última perguntinha lá do Roy para a gente falar? Tem sim, sobre a mensuração de resultados. Legal. E aí, olhando pelo ponto de vista financeiro, como que eu acompanho? Se o meu investimento está me trazendo resultados, onde eu devo investir mais, porque a gente sabe que numa primeira reunião você precisa entender que você não, por exemplo, você não vai investir só em tráfego pago. Você pode investir em outras coisas também. Ferramentas para inbound marketing, que inclusive foi o nosso assunto da semana passada. Então, ele precisa ter essa noção de quanto e aonde ele vai investir. Mas e aí? Eu não estou te trazendo resultados. Como é que faz? Eu até concluí, para afinar a pergunta dela aí, cara, que até é uma dúvida minha, cara, assim. Quando eu coloquei essa pergunta, foi de propósito, assim. Eu falei, cara, o cara não faz conta, velho, de como que ele, a primeira coisa que corta é marketing, né? Meu Deus do céu, o que eu já sofri com isso é assim, vem uma chuva forte, a primeira coisa que o cara corta é marketing. O que, na minha opinião, acaba sendo um equívoco enorme. Porque se tu tá na chuva... Eu vou te explicar por quê. Não, por favor. Acho que essa é a pergunta que vai valer o podcast inteiro, Exatamente. entendeu? E de te falar assim, cara, se o marketing é o combustível da venda, no momento da crise que tu precisa vender mais, tu corta marketing. É o primeiro a ser cortado, né? Eu não consigo entender. E cara, muito dessa iniciativa que a gente está trazendo aqui, não só o podcast, né? Eu escrevo aí agora mais de 6 artigos por semana, tanto no site da Digital. Eu sou colunista da Rede Onda Digital para falar sobre marketing. E tem uma série de iniciativas. A própria Kessia fala também, grava conteúdo. Todo mundo do time está tendo essa oportunidade e a gente está tentando fazer esse esforço para tentar não só aumentar o nível de consciência dos nossos possíveis clientes, Claro. mas, contribuir com o mercado, cara. Eu acho que tanto a taxa de fechamento das empresas é tão alta porque os caras não sabem venda, não sabem marketing. Entendeu? E aí, vindo para minha pergunta cara, me ajuda a entender, primeiro, por quê, né? Eu quero saber por quê que a pessoa não faz essa conta. E segundo, como fazer do ponto de vista financeiro. Tá bom, vamos lá. Primeiro, responder a Kessia. Sobre o retorno do investimento. Como é que a gente consegue mensurar? Sabe, o que é legal que essas redes sociais, elas vieram com algumas ferramentas de estatística, né? De matemática, para mostrar para a gente quantas pessoas que clicaram na ação, quantas repostaram, salvaram e tal.
E o grande responsável por ler esses números é o estrategista. E ele vai dizer o seguinte, olha, o resultado de tudo que a gente fez, da maturidade da empresa, do canal que eu vou utilizar, da persona que é o meu público, que eu vou atingir, o público ideal, que ele tem cor, cheiro, idade, gênero, junto com... qual foi que ele falou, que você falou? Tem um termo que você utilizou, que eu entendo que é a mesma coisa que persona, mas é outra coisa. ICP. ICP, que é... O perfil ideal de cliente. Perfil ideal de cliente. Então, se eu fiz todo o dever de casa, tá tudo certinho, eu fiz a campanha, ela tem as suas métricas na mesa, o estrategista vai ter que traduzir, e a responsabilidade dele, dizer o seguinte, olha, ainda assim tá valendo. Hoje é até mais fácil, tá? Até para puxar esse gancho que você falou. Legal. Hoje existe uma coisa que chama pixel e código de monitoramento. Cada player de mídia tem um termo diferente. Mas no final do dia, é um código que não ajuda, não. Ele marca exatamente o resultado. Ou seja, se toda vez lá no teu CRM que tu conseguiu um cliente novo, tu marcou a venda, eu vou saber exatamente por onde esse cara passou para eu atribuir a venda ao canal. Isso já é o nível avançado ali do marketing, que é o que a gente entrega hoje para os nossos clientes, tá? Perfeito. Hoje, só para fazer um jabá agora aqui, né? Por favor. Para vocês entenderem um pouco da metodologia da digital, a gente acredita muito em dados e criatividade para transformar ideias em resultados. Esse é o nosso mantra aqui. Eu falo disso todo o tempo todo. E, cara, sem dados e sem conversa, velho. Não tem conversa. Eu só faço se o cliente realmente me botar a arma na cabeça, assim, cara, faz o que eu tô mandando. Mas eu não faço nenhuma campanha sem mensurar. Tá. Sem eu poder mensurar a venda, o final, ou seja, o objetivo. O que isso trouxe pra gente, tá? Eu gero um dashboard online pra esse cara, que as métricas e os KPIs e as métricas que a gente define no início do projeto, elas ficam ali e a gente acompanha isso semanalmente, a nossa rotina. Toda semana a gente tem uma reunião de resultado. Entendeu? E entender que lado tem que colocar. E esse gancho que você puxou, hoje não tem mais desculpa para não medir, velho. Porque se tu fizer o trabalho certinho, você consegue atribuir a venda ao canal. Ok? E aí, em sendo aquele canal, invisto mais. Exatamente. Cresce mais o orçamento para aquele canal. Isso. Porque ele está trazendo. Entende? Exatamente. Aí vai, no caso do serviço, uma recorrência. No caso do produto, a continuidade daquele cliente, enfim. Muito bem. Obrigado pela contribuição. Eu adiciono o que o Rodrigo falou, que já estava na minha mente aqui falar, sobre o CRM. Tudo isso que eu faço, eu tenho que ter o acompanhamento do meu cliente no CRM, para que eu possa, de fato, ver onde foi a jornada dele nesse período, quem foi, com quem eu conversei, de onde ele veio e etc. Então, eu tenho que mesclar as informações e, desse emaranhado todo, criar estratégia para melhorar. O marketing, ele precisa ser acompanhado e cada momento ele pode ser até pivotado. Mudar totalmente o rumo dele. Mas tem que estar claro. Agora, respondendo a pergunta do Rodrigo. Rodrigo, lembra da minha frase inicial? Aquilo que eu não conheço, eu não consigo amar. E aí vai uma responsabilidade muito grande das pessoas de marketing, os estrategistas, isso inclui você, de levar realmente o conhecimento e fazer o cara falar mais sobre isso, entender que isso faz sentido. Por que ele cancela? Porque ele não vê valor. Ele não vê valor. Sim. Ele não vê valor. Não está dando resultado, eu estou mostrando para ele. Mas qual é o instinto de sobrevivência dele para o negócio? Venda. É aquilo que eu consigo ir lá no balcão, eu converso com o cliente, eu vendo mais. Você já ouviu? Eu tenho certeza, milhões de vezes. Se eu for para frente do negócio, eu vendo mais do que todo mundo lá dentro. É claro que você vende mais. Sabe por quê? Porque você tem paixão, foi você que criou o negócio. Então, eu tive um aluno do Mapa do Lucro que chegou para mim e falou assim, não, minha equipe performa muito mais do que eu. Se eu for para frente, eu vendo, mas eles vendem tanto quanto eu. Aí, quer ver uma coisa? Ele ligou para a principal vendedora dele. Maria, quem é que vende mais aí, tal, colocando todo na linha? Ela disse, em todos os meses, de todos os anos, é o senhor. Aí ele ficou com cara de tacho. Aí eu falei, tá vendo?
Ninguém vai barrar o dono, porque ele ama aquilo. Ele concebeu Ele é a aquilo. autoridade também É autoridade, no que ele vende, né? exatamente. Então ele facilita, ele cria o rapport e tal, aquele negócio todo. Então, se você quiser criar um vendedor que tem o mesmo comportamento seu, você bota ele como sócio e faz ele se apaixonar pelo teu negócio. Mas vamos lá. Quando dá uma chuva forte, a primeira coisa que corta é o marketing. A chuva forte que deu na pandemia, minha maior despesa em 2020 foi marketing. Porque eu entendi que eu tinha que acelerar. Eu tinha que estar no digital. O Café com Lucro que teve hoje, que você entrou, é filho seu também. Você lembra lá que era o Café com Contador. Lá no G4, quando eu fui para lá, foi você, né? O Breno. E aí o que aconteceu lá? Quando eu fui fazer o G4, o Alfredo falou para mim, chato, né? Café com Contador é chato e tal. Aí eu peguei, tirei, botei outro nome. Todo mundo reclamou. Nem sempre um bom conselheiro dá o melhor conselho. O que eu fiz? Voltei o Café com Contador. Aí eu comecei a falar sobre lucro. Cara, vou tirar o contador e vou botar lucro, porque eu falo de várias coisas relacionadas a lucro. Então, coloquei o Café com Lucro. Então, veja, eu acelerei. E aí, o investimento não parou de 2020 para cá. Quanto será que eu já não investi em marketing? E quanto será que não veio através do meu posicionamento? E não só de dinheiro, de tempo, né? Porque hoje você está ali criando conteúdo o tempo todo, liderando a conversa sobre a tua marca, o que é mais importante. Os empresários hoje esquecem. Rodrigo, hoje eu não ia fazer o Café com Lucro. Eu não criei a arte. Eu não divulguei. Aí eu disse, mas eu já tenho autoridade para fazer na Tora. Eu criei um textinho, coloquei nos grupos e lancei o ao vivo. E falei de 4 passos para ter um financeiro lucrativo. Cara, os insights foram maravilhosos, interação de todo mundo. As pessoas que já me conhecem vão me ver, porque um cara me vê e esse cara me indicar, olha o ROI que deu esse tempo de meia hora na live. Aqui, ó, lembra que eu falei hoje com o time? Eu já estava falando sobre consistência. Que outro mal do empresário faz ali, não, vou fazer rede social, faz por 3 meses, não vendi. Meu amigo, se você não tiver consistência para dar tempo de ressonar com a tua mensagem com o teu cliente, você não vai ter resultado. Estamos no nível tal que um cliente nos procurou porque o contador dele, que está abandonando a contabilidade, nos indicou. Porque eu estou lá toda hora falando para médico, falando para a área da saúde, falando de finanças, fazendo o mapa do lucro. Aí o cara me pergunta, quando é que vai ter a próxima turma do mapa do lucro? Então, veja, é consistência. Inclusive, na próxima, vou falar de marketing lá, né? Vai. Se Deus quiser, você vai falar no Encontros F12. E vai falar de marketing também no mapa do lucro. Bora. O que eu quero dizer para você? Que eles cortam porque não vem valor. Nós cortamos. Eu me boto como no bolo. Não quer dizer que eu corte. Estou botando no grupo de empresários. Não vê valor, não enxerga, não é visionário. E aí vai uma responsabilidade muito grande também da equipe de marketing se fazer entender. Exatamente, cara. Mas se tu pegou o cerne da questão, acho que muito dessa dor que a gente tem de vir a chuva e o marketing ser cortado é culpa do próprio profissional de marketing. Aí vem um problema que nós temos em comum. Contabilidade, o contador em si, o contador raiz e o estrategista. Eu vou botar talvez um nome que não seja muito adequado, mas para a minha área eu digo que é. Talvez não seja o mesmo nome. Vaidade. Por que eu digo vaidade? Vaidade não quer dizer que eu me sinta melhor do que o outro. Sim. Mas que o fato de eu falar de um LTV, de um CAC, de uma landing page, de um ICP, de um lead quente e frio e não falar, eu estou tratando o meu cliente que não sabe nada disso como se fosse um bobão. E ele começa a te ver como inimigo, um arrogante. E o resultado não vem. E se o resultado não vem, quando dá uma chuva, eu corto isso, porque dói. Dói falar de finanças, dói falar de marketing, dói. Hoje eu falei na live, a maioria dos empresários tem uma dor relacionada a financeiro. Não quero ver, repele o financeiro. E eu tenho que contratar alguém para cuidar disso. E aí eu faço o jabá aqui, F12 Finance, à disposição de você que tem problema com finanças. A gente faz o teu financeiro, quantos a pagar, quantos a receber e prestação de contas para a área de serviço. O nosso foco é serviço. Nosso ICP é você empresário de serviço. Então, por isso que corta.
Eu amo aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu corto. Agora, se eu entendo que aquilo... Agora, para ti, tá claro, o nível de consciência. Toda vez que você for fazer uma apresentação, você tem que entender que você é mestre no assunto. E o cara tá aqui. Eu tô aqui, ó. Qual é o teu desafio? Na tua fala, é vir aqui para baixo, me pega e me conduz até o nível superior. E muita gente não faz isso, Kessia. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados em vaidade de entregar... Ser inteligente e não ser inteligente. Exatamente. Eu tenho que mostrar o melhor, é o mapa tal, é o indicador tal, é a matriz de gestão tal, e o cara tem que aplicar. Todo mundo vai achar lindo. Pô, o Rodrigo arrebenta. Aí não vai engajar, não vai Rodrigo comprar. É o mestre. O que ele vai fazer? Ele vai falar, beleza, como é que eu aplico isso? Que é uma outra dor. As pessoas estão consumindo conteúdo, Kessia, muito, mas não estão aplicando. Aí o LTV é 0. Eu achei lindo, comprei só aquela vez de ti. Eu não compro mais nada de ti porque eu só acho lindo tu falar. Eu acho legal, o Rodrigo tem um brinco redondo, de moicano, na orelha. Saudade da época que eu tinha cabelo, meu amigo. Então ele chega lá, ele arrebenta, ele é agitado, ele arrebenta. Mas o que eu aplico como isso daí? Talvez esse tenha sido o exercício aí, que acho que da época que a gente interagiu aí, tive uma trajetória dentro de empresas, né? Sim. Ou seja, você lidar com a governança corporativa, sim. Cara, você ter que apresentar estratégia para um conselho de acionistas, tudo isso fez com que eu me desenvolvesse muito para construir ali ferramentas para não ter esse tipo de problema, entendeu? E para concluir, levando em consideração o que você falou, será que tu conhece o teu cliente? Perfil comportamental sim. dele? Porque uma coisa é você falar com um dominante, outra coisa sim. é você falar com um cara conforme. Isso. Tem coisas que você não pode falar para o cara conforme que você tem que falar para o dominante. Tem coisas que você não pode falar para o cara sistêmico e um cara influente que você não vai falar para um dominante. Dava até um episódio só para a gente falar sobre abordagem de vendas com base no perfil comportamental. Já vamos anotar no nosso backlog um próximo aí tema. pra gente falar sobre isso. O cara corta... Vou chamar o Fernando de novo, claro, né? Que eu não sei falar disso aí, não. O cara corta porque ele te conhece. E aí também vê pela a nossa falta de habilidade em passar para ele a importância. E aí vem o seguinte, será que o estrategista está olhando para o negócio dele? Sim. Que ele precisa olhar para o negócio. Onde é que eu sou fraco? Qual é o meu perfil comportamental? Qual é o perfil comportamental do meu time? Será que eles vão entregar? Porque eu vou te falar outra dor que o cara... Por que o cara corta? O desafio é gigante, nós temos que entregar. Você fez tudo certinho, o cara olhou para a empresa dele e tal. Aí na etapa que você tem que fazer, você não faz. Aí ele fica chateado. Ele vai dizer assim, cara, pô, legal, muito bom, mas a equipe não entrega. Então, o estrategista de marketing tem que olhar para a empresa dele também. Sim. É o negócio também. Tem que cuidar da operação, né? Então, você não é dono da verdade para o negócio dos outros. Sim. Você tem que ser bom para o seu negócio. Isso é um exercício que todos nós temos que fazer. Isso é até legal tu ter puxado esse gancho, Fernando, de falar até um pouco, me dar a oportunidade no momento jabá da digital, né? Cara, quando eu me juntei aí no projeto e tudo mais, a gente fez um turnover de mentalidade, tanto de processo, como de como a gente organiza, de como a gente entrega, né? E a gente usa um sistema de squads. Então, por exemplo... Eu gosto demais desse sistema. E aí a gente tem um limite, tá? Um limite que eu fiz um dimensionamento de hora por tempo, por produto que a gente entrega e tal. E aí eu entendi que X clientes é o máximo que aquele squad vai colocar. Tanto que dentro das nossas atividades, eu já preciso recrutar, porque daqui a pouco eu estou a poucos clientes de ter que virar um outro squad do zero. Então, inclusive a Kessia, a nossa squad líder, né? Ela é responsável tanto por pegar a informação do cliente, mas como levar para o cliente aquilo que tem que ser feito. E a gente usa diversas formas, né? Reunião de pauta de manhã, reunião de pauta no final do dia. A gente tem um sistema de gestão de pauta, gestão de tarefas e projetos muito... ele é simples, mas ele acaba tendo uma visão muito, muito ampla daquilo tudo. Então, antes mesmo de eu começar a vender, a minha primeira preocupação aqui foi essa. Falei, cara, vamos organizar a casa, vamos fazer marketing pra gente, que a gente está aqui,
vamos cuidar das nossas vendas, ou seja, eu tenho um time de SDR, que é um pré-vendedor, e de closer, ou seja, eu faço prospecção ativa, eu gero lead para mim, tá? A gente tem tudo isso, tudo é skin in the game, cara. Eu tô no jogo mesmo, entendeu? Eu não tô te vendendo um negócio que eu não faço para mim, entendeu? Isso Então, a gente realmente tá indo muito firme nesse sentido. O que tem trazido alguns aprendizados, tá? Como o Mad Roy disse, né, velho? E aí fala pra gente falar de ROI, tá? Pra gente falar de ROI, pra gente encerrar aqui, né? Cara, hoje, de marketing, você só não tem o seu ROI na palma da mão se você não quiser. Não é se você não quiser, né? Se você não conseguir ter ali uma boa assessoria para conseguir traduzir isso para você. Porque as ferramentas disponíveis, elas estão tão à mão que... hoje, por exemplo, com o cliente, eu estava falando isso de manhã, eu falei, cara, concessionária, a gente gerou vários leads de ontem para hoje. Eu falei, cara, olha só, o teu CPL, o teu custo por lead, ele tá 30% mais barato do que do meu concorrente, que te fazia para eles antes, né? Isso é o primeiro dia de campanha. A gente fez isso. Tá 30% mais barato. Beleza. De 5 campanhas que a gente fez, 3 estão performando melhor. A gente vai acelerar essas, eu vou tirar essas outras. Olha, de um dia para o outro, eu já estou dizendo... E, inclusive, eu mapeei que de um canal que o lead estava mais caro, que inicialmente todo mundo vai lá e tira, né? Não. Por que eu não tirei? Porque daquele canal tinham 4 oportunidades, 3 marcaram test drive. Ou seja, aquele canal está muito mais qualificado do que eu gerei 30 por outro canal, mas não marcou, ninguém marcou o test drive. Então... Já gera uma estatística. Exatamente. Então, por isso que, para encerrar a conversa de ROI, é isso, cara. Precisa ter isso em mente. Hoje você só não fala de ROI, se você não fala de ROI todo dia na palma da mão, se você não quiser. Gente, nosso tempo acabou aqui na Lan House, né? A gente precisa encerrar. Cara, Fernando, foi um prazer imenso. Obrigado. Tanto te rever como o nosso papo. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa aí, vão ajudar muitas empresas. Legal. Obrigado também pelo convite. Muito legal a iniciativa do Papo Digital Podcast, trazendo clareza de um assunto que é complexo e que vai ajudar muitos empresários, colegas meus aí, né, que partilham dessa mesma dor de amar mais o marketing e não cortá-lo no momento de uma chuva. Foi. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Só Matheus do meu time também. Matheus, tira um retrato nosso aí. Ah, né? Não, tem que pegar a gente. Pega todo mundo aí, a Kessia tá no TV,